A pergunta é: além do exemplo e das lições morais, qual foi a repercussão do sacrifício de Jesus no mundo espiritual, sobretudo entre os que se dedicavam ao mal? Simplesmente os que se dedicavam ao mal não tinham uma compreensão exata da importância da vinda do avatar de Sofia, que recebeu na Terra o nome de Jesus, e que havia sido anunciado há muitos séculos atrás, desde Enoque, né? Desde Lameque, desde Jared, desde Noé, e que dos seus velhos profetas, todos anunciavam, e até mesmo de filósofos como Zoroastro, Buda, Confúcio, Lao Tse. E Jesus veio. Mas Javé, vendo o poder de Jesus, que era uma autoridade cósmica de capela, tentou pactuar com esse avatar para que pudessem dominar a obra que ele havia constituído, eliminando a presença dos arcondes do universo vizinho que já estavam aqui, tentando procriar com os seres da Terra e não conseguindo, e então passando a subjugá-los do ponto de vista como vampiros e obsessores espirituais. Então, quis apresentar Jesus como o grande chefe de todo o exército universal. Ele seria a maior autoridade do império, seria o responsável pelas guerras e como salvador dos seres que Javé havia criado, especialmente os hebreus. E Cristo disse depois que ele não vinha com essa finalidade, que ele não vinha pela espada para matar os seus irmãos, ele vinha pela espada simbólica que trazia o brilho da imortalidade. Que o seu reino era um outro, de bondade e misericórdia, e não de guerras, de mortes, de vinganças. E que ele não podia servir dois senhores, Javé, que é a matéria, e o Deus celestial, que é o Deus criador dos espíritos. Então ele disse que, como criador da matéria, ele ia fazer de tudo para impedir o procedimento de Jesus. E, evidentemente, trabalhou com seus anjos para que Jesus fosse envolvido pelo Sinédrio, que eram os judeus, e que esses pressionassem o Império Romano para que Pôncio Pilatos determinasse a morte de Jesus. E ele envolveu os juízes do Sinédrio e determinaram que Jesus deveria ser morto, porque assim desapareceria o Salvador que eles não acreditavam. O Salvador, para eles, não bastava ser judeu, teria que ser um guerreiro e libertasse o povo hebreu das garras do imperialismo romano. E Jesus podia, pela propriedade que possuía, como autoridade cósmica, de criar um fenômeno, simplesmente não permitir a sua crucificação, nem a sua morte, e trazer a centelha de luz, que era a presença também dos serafins, são poderosos arcanjos da hierarquia espiritual, para causar um fato inédito, que haveria de ser um registro fenomenológico. Porém, ele entendeu que para salvar a Terra não podia ser com um fenômeno passageiro, teria de ser através do ensinamento. E que ele então se deixaria crucificar e deixaria a mensagem sobre a importância desta boa nova que ele tinha trazido, a boa notícia, que era
um outro mundo, a preparação para ver um outro mundo de bondade, de amor, de fidelidade, de esperança. E ele se crucificou como Jesus e depois, como ressuscitado, informou as verdades do universo para que se criasse o gnosticismo cristão, que deu origem às informações que ficaram ocultas por muito tempo e que, através da mediunidade e do reconhecimento dos livros apócrifos, vieram ao mundo mostrar que Jesus, naquela época, falava, portanto, a mensagem da verdade que ainda a civilização não tinha condições e maturidade para ouvir, porque para eles tinha que ser através das parábolas. E ele falava por parábolas. Então, arrebata João antes do final do primeiro século e dá a ele o livro extraordinário que poucos leram adequadamente, é o Apocalipse, um livro que narra tudo, o início e a criação. Só que é um livro também, naquela época, ele tinha que ser misturado. Não começa no princípio e vai no fim, tem uma mistura que é preciso que nós saibamos decifrar. A mediunidade decifrou com muita clareza cada etapa do livro Apocalipse de João, que fala do início, do meio e do final dos tempos com a vinda da própria Sofia. Então, Jesus, para que a sua passagem não fosse meteórica, ele deixou um ensinamento. Era preciso conhecer as verdades eternas para sermos salvos. Que as verdades deveriam de vir conforme o ser adquirisse o conhecimento, o discernimento, a racionalidade sobre o instinto. E, finalmente, a partir de tudo isso, o arbítrio para decidir para onde quisesse ir. Ou seja, ninguém ascenderá ao reino dos céus porque alguém vem buscá-lo e levá-lo sem mérito. Ele ensina a nós, criaturas humanas, o que devemos fazer para sermos libertos, mas depende de nós, se vamos fazer ou não. Se nós não seguirmos as instruções, nós vamos ficar aqui nesse mundo infeliz, da matéria, das vantagens efêmeras, das ilusões, ao invés de conhecermos as verdades que nos libertam e vencermos esse pequeno tempo que é tão pequenininho na vivência no arcabouço físico para nos libertarmos, além do fenômeno da morte. Ou seja, o fenômeno não interessa. Jesus deixou a essência. Os seres que estão iludidos, embebidos pela matéria, pelo egoísmo, pela falta de humildade, pelos interesses terrenos, que são bens efêmeros, não está interessado nos bens eternos. Pois bem, para ele, infelizmente, restará o sofrimento, o exílio e a roda de Sansara. Para aqueles que desejarem levar a sério isso, meditando, refletindo, ninguém é obrigado, mas o que está se dizendo aqui é para criaturas do bom senso procurarem informações, mas vejam, há muitas informações e há muitos informantes. Cada um quer contar a sua história. Nós não temos história para contar. Nós estamos falando daquele que veio aqui e nos mostrou o caminho. Nós pertencemos à família daquele que diz que fora da caridade não há salvação, que distribui os ensinamentos do mestre sem cobrar nada, sem fazer movimentos para vender produtos, como muitos médiuns vendem e ganham dinheiro com a mediunidade. Isto não representa o ensino do Cristo Jesus. Então, aqueles que censuram, aqueles que falam em fantasias, procurem a sua inteligência e reflitam e descubram que não existe uma árvore que não produza bons frutos. Esta árvore que não produz bons frutos, não produz obras, não é boa. Porque o médium que só ele enriquece não é aquele médium que Jesus esclarece. Porque nós precisamos utilizar o que Jesus nos ensina para criar obras, para fazer obras do bem, benefício aos que sofrem, e não para ganhar dinheiro com palestras, com livros e com outros ensinamentos cujo interesse é confuso. Eles censuram, dizem que Cristo veio aqui e faliu. Há muitos informantes que dizem que Cristo faliu. Então pregam o quê? Pregam o desconhecimento. Pregam que o mundo não tem sentido, que o mundo não tem rumo. E nós estamos dizendo que o mundo tem rumo, que o rumo é anunciado por Jesus, o avatar de Sofia, da autoridade cósmica de Capela, e há chegado o tempo de separar o joio do trigo.
É chegado o tempo de mostrar as verdades, as ocorrências, que não catastrófica no sentido de catástrofe, é para mostrar que como os seres se transformam, os mundos também se transformam. Isso é a história dos mundos universais. Não é apenas um privilégio da Terra. Portanto, se você quer refletir, pensar, e deve fazê-lo, porque você é responsável pelo seu trajeto, faça-o sem demora. Mas escolha cuidado, escolha árvores que produzam bons frutos.